realmente um caráter cristão, que morrem pela causa, que estejam dispostos a sofrer pela causa. E eu, pelo que eu vejo como homem de 48 anos no nosso país, esses profetas aí que eu conheço, eles conseguem revelar, eles conseguem dizer o futuro e a adivinhação para a vida de 1, 5, 10, 15, 20, centenas de pessoas. Mas não tem nada que essa outra revelação seja para a vida dele próprio. É impressionante. Ele consegue profetizar para centenas de pessoas, mas para ele próprio não tem coisas simples e básicas para mudar e melhorar da vida dele. Que a principal é parar de contar mentira. Então, tem que ter convicção, irmãos. Tem que ter muita convicção igual Paulo para você ter uma postura de homem, de mulher de Deus. E você ter postura de pregar firme aquilo que você acredita e nada de fazer recuar. Não que você não pode ter um pensamento e uma interpretação de um texto. De repente eu penso de um jeito de um texto, você pensa de outro. E a gente está ali numa conversa, numa discussão sadia, aberto para ceder para o outro, se for o caso. E dali ter edificação e aumentar a nossa fé e Deus nos abençoar. Isso é uma coisa. Agora, postura para poder dizer não, dizer a verdade quando você pode ser morto, isso é caráter para poucos, irmãos. Sinceramente, em nome de Jesus. Vamos para o tópico 3, para a gente avançar aqui em nome de Jesus. Por que combater as heresias? É uma pergunta. Por que combater as heresias? 1. Primeiro, para defesa própria. 2. Para ajudar aos outros. Isso é excelente. É uma coisa óbvia, mas é interessante ser falado. Vamos lá. 1 Timóteo 4, 6 diz o seguinte. Deixa eu subir aqui, porque senão eu perco o versículo. Tem cuidado, Paulo, dizendo para um candidato, para um jovem, para um obreiro chamado Timóteo. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, da mesma forma que você cuida de você, que você ama a si mesmo, cuida também da doutrina, da palavra de Deus. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha que coisa maravilhosa. Paulo era sensacional, né, irmãos? Paulo, varão abençoado de Deus. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso você se salva e ainda vai salvar outros que te ouvem. Então vamos lá, para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e sabem a forma de refutá-lo biblicamente. Ou seja, a busca incessante de conhecimento da palavra para você crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra. Ou seja, você tem que estar sempre buscando conhecimento para poder saber se defender numa questão, de repente, que venha te colocar em risco, biblicamente falando. E B, para ajudar os outros na compreensão da sua própria fé. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras a quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito 1,9. Sim, tem, irmãos, né? Muitas pessoas, eu, na minha igreja, em todas as igrejas, tem muitos irmãos ali que são... Poxa, eu tenho irmãos que eu poderia citar aqui, irmãos abençoados, irmãs e irmãos abençoados, que são serenos, fiéis, honestos, amáveis. Então, sim, tem muitas pessoas sinceras a quais buscam servir a Deus e precisam conhecer essa palavra. Então, a gente pode colaborar para estar sempre ensinando. Por isso que a lição vai vir como uma luva para todas as igrejas pentecostais da Assembleia de Deus, ou todas que usam a nossa revista, que vai vir esse assunto para que cada professor, cada aluno venha falar assuntos interessantes dentro dessa lição para a igreja. E eu tenho certeza que cada irmão que ouvir essa lição nas suas igrejas, ou aqui na internet, no YouTube, quando for, sei lá, descansar, dormir ou passar seu dia, vai estar edificado, porque é assunto que te alicerça nas escrituras sagradas e nas coisas do Senhor. Amém, meus irmãos? Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa
e com argumentos e fundamentação bíblica respondendo às objeções contra a fé cristã. Ou seja, se você está falando do Evangelho e alguém se contraria naquilo que você está se posicionando, que você está querendo convencer, pregando o Evangelho, você com amor e com respeito e com habilidade você vai, né, sem precisar ser uma coisa agressiva. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13. Então, o que ele está querendo dizer, irmãos? Essa luta, que é uma luta que ele está querendo dizer no sentido espiritual, de convencimento, de posicionamento, nós já temos a garantia através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nesse tipo de situação nós não vamos saber como falar, mas ele vai colocar as palavras na nossa boca à medida que você seja uma pessoa que estuda e ora e busca o Senhor. Nesse momento de complicação, talvez ali pelo teu intelecto somente você não vai ter habilidade, mas no Senhor e através do Espírito Santo ele te dá as ferramentas necessárias para você conseguir sair de repente de uma situação constrangedora, que de repente num evangelismo, numa conversa com alguém, ele vem levantar uma questão dúbia ou de difícil posicionamento, que de repente ele coloca uma fala, que se você falar sim, você se compromete, se você falar não, também você se compromete, igual quando levaram ali aos pés dele aquela mulher adúltera, falaram aqui, mestre, pegamos essa mulher em adultério. E a lei de Moisés, ou seja, a lei está dizendo que deve matá-la. Então, se ele falasse que devia matar, ele iria ser a favor do homicídio, né, de matar aquela mulher, tirar a vida dela. E se ele fala que não, ele estaria sendo a favor do adultério, de que aqueles camaradas pegaram a mulher num ato e levaram ali na presença dos acusadores, ou seja, está tudo armado ali. E eu lembro uma vez que eu estava numa aula lá na Faculdade Unida e tinha um colega de classe, que ele era um juiz, não vou mencionar aqui o nome dele, era um juiz atuante na região de Vitória. Nem sei como é que está esse varão abençoado. Fora dali ele era um juiz, mas dentro de sala era um colega de classe, e até nisso fui abençoado de todos os colegas de classe, só ter fera dentro da aula. Faculdade Unida de Vitória, aconselho e sugiro qualquer um que quiser aprender teologia no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, até fora, quer aprender teologia no mais alto nível, não estou aqui ganhando nada para divulgar isso, mas eu estudei lá, então eu sei que é bom. Quer aprender Bíblia e teologia com gente fera, com mestres, com doutores, né? Não tem nem graduado e nem mestrados, são doutores em teologia, são muito bons. Nessa minha turma tinha um colega que ele era juiz e eu levei essa questão para ele. Eu falei, fulano, o que você acha desse... Ele era, né, um senhor mais maduro. O que você acha dessa situação que Jesus, eu querendo saber a opinião dele, né, porque ele era um juiz, já que é uma causa legal, pegaram a mulher em adultério e colocaram na frente de Jesus, e aí a lei de Moisés mandava matar, e aí, se ele fala que não, ele era a favor... se ele fala que sim, ele é a favor de matar a mulher. Se ele fala que não, ele seria a favor do adultério. E aí ele falou assim pra mim, esse irmão que é juiz. Falou, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Pensa num povo complicado e numa história complicada. É esse povo de Israel, esse povo israelita judeu. Então, assim, essa questão, eu confesso, sendo juiz, que é de difícil interpretação. E é melhor a gente deixar o texto falar por si só, para que a gente não se incline por um dos lados, nem para o lado do direito legal e nem para o lado da misericórdia. Ele também se saiu bem comigo. Aí, e a gente sabe como o mestre dos mestres saiu, não é que saiu, ele não tem como pegar ele em situação nenhuma. Ele deu uma aula de amor, de teologia, de Bíblia numa frase só. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só quem é Deus, irmãos, só quem é muito inteligente, só quem é Senhor, quem é Deus, tem essa sabedoria, essa inteligência para nos dar o mesmo entendimento e conhecimento e sabedoria para nos nossos momentos de dificuldade na nossa vida. Então fica esse ensinamento aí. Quando você tiver numa questão que você não sabe o que fazer, chegou nesse nível, Senhor, eu estou numa situação na minha vida que eu não sei o que fazer, eu não tenho saída, não sei para isso, eu vou para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Busca o Senhor em oração, em jejum e na palavra, Ele vai te dar sabedoria para te dar
a palavra certa porque é algo extraordinário, vem já quase no dom da maravilha, é na revelação. Isso que é revelação, irmãos. É isso que é revelação, é isso que é um profeta. É isso que é algo de Deus para a tua vida. Não é alguém que vai falar, que vai adivinhar o que vai acontecer no futuro, não. É você buscando a Deus, estando submisso a pastores, homens de Deus, e numa situação de dificuldade, tem coisas que você vai poder levar para a sua liderança, e que quando não, quando tiver só você e Deus, aquele secreto ali da oração de Mateus 6,9, que você, quando for orar ao teu pai, não precisa ficar fazendo repetição, entra no teu aposento, fecha a porta, e ali dentro daquele aposento fechado é a conexão e é grande, é o melhor encontro de todos, aquela reunião especial, aquela extraordinária, aquela reunião extraordinária entre você e o teu Deus, entre eu e meu Deus, ou seja, dentro do nosso aposento. É ali que vem o segredo, é ali que vem a saída, é ali que vem a solução. Ou seja, período de oração, e não é oração de 5 minutos, 10 minutos não, tá, irmão? É orar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, para você ter uma vida de oração. E agora posso falar sobre isso, eu não posso me gabar em nada, nem quero, não tenho pretensão disso, mas pela misericórdia do Senhor, depois de Deus, depois de uma igreja abençoada da qual faço parte, através da ajuda da minha esposa, eu posso falar que eu tenho uma vida de oração. Graças a Deus. Toda segunda-feira nós oramos 3 horas de joelho, 3 horas na igreja, de 19 às 22 horas. E aí não é eu sozinho, é eu e alguns irmãos abençoados, que eu louvo a Deus pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos meus irmãos, que a gente tem orado e realmente faz a diferença na nossa vida. Eu só cheguei a ponto de reativar esse canal, porque agora minha vida está centrada na oração, então eu posso vir aqui no Senhor e no temor para poder falar de Jesus para os irmãos e dar essa sugestão para que você, quando quiser ter revelação, você quer ter revelação na sua vida, quer ter visão, revelação e profecia, ora, jejua e lê a palavra. Sua vida vai ser inundada de revelações tremendas e poderosas, como tem acontecido nas nossas vidas, coisas sobrenaturais. Não só na minha vida, na vida dos irmãos, sobrenatural de Deus, sem ter profeta nenhum para profetizar. Olha que maravilha. Está acontecendo coisas tremendas e maravilhosas nas nossas vidas no mundo espiritual. Não é bens materiais não, tá, irmãos? Até que alguns estão sendo abençoados, mas não é isso que eu estou falando. Coisas tremendas e maravilhosas nas nossas vidas, através de uma vida de oração. Sem ter ninguém para profetizar para a gente, Deus tem falado com os irmãos. Amém, meus irmãos? Então que fica aí esse ensinamento dessa lição para a gente entrar no capítulo 3, que é o que são heresias, mas novamente eu quero falar e vou deixar aqui no card aqui embaixo. O que é heresia? Qualquer ensino ou prática que contradiz o Evangelho de Jesus Cristo, que divide a igreja, que afasta os cristãos da verdade revelada por Deus. Isso é heresia. Então que fique muito bem aí resolvido. Agora vamos lá para o que são heresias. É a pergunta. Vamos lá, irmãos. Seitas heresias. Tópico 1, capítulo 3, tópico 1. A palavra hereses no Novo Testamento grego é traduzida como seita. Atos capítulo 5, versículo 17, 15, versículo 5 e tal. E heresias, 1 Coríntios 11, versículo 19. Em Atos 5,17 diz assim, ó, e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então essa palavra aireses no grego, aqui é usado quando fala seita dos saduceus. Então é a palavra do grego ali para a palavra em português seita. Seitas. Em 1 Coríntios 11, 19 diz, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então essa palavra aqui, heresias, nesse sentido é aquela palavra aireses. Cada um com a sua tradução em português diferente por causa do sentido do texto. Então é verdade que o cristianismo foi também chamado de seita. Então olha só que situação, nesses 2 versículos está ali, o contexto é chamando a atenção de seitas e heresias. Mas o cristianismo também foi chamado de seita. Então a gente tem que saber quando que é usado. Pera aí, irmão, já pedi que o meu cachorro está latindo. Fica quietinho aí. É verdade que o cristianismo também foi chamado de seita. Ou seja, então como assim? Se também nós fomos chamados de seita. Mas por quem que chamou os cristãos de seita? Pelos não cristãos. Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então, lá quando a igreja primitiva estava, quando os apóstolos estavam pregando,
quem olhava que eram os judeus religiosos, olhava os cristãos que eram homens que saíram do judaísmo. Então, os judaizantes, os judeus daquela religião ali, quando via os homens indo para o passando a ser seguidor de Cristo, chamava os cristãos de seitas. Entendeu? Então, quando aquele grupo de irmãos está ali evangelizando, olha lá, os caras da seita lá, mas não era quem estava chamando os cristãos de seita, na verdade eram os apóstolos, eram os judeus que ainda estavam naquela religião judaica. Vamos lá. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. Procurei aqui no dicionário. Heterodoxo significa contrário aos padrões, às normas ou às regras pré-estabelecidas. Então essa é a explicação do autor para designar religiões heterodoxas. São aquelas que são contrárias aos padrões, que a gente tem várias espalhadas no Brasil, mas como está levando tempo aqui a nossa aula, não vou entrar nos nomes, a não ser que depois aqui, nas próximas lições, alguns irmãos me peçam aqui e a gente faz outro vídeo para dar nomes às religiões, que são muitas, e são em nome de Deus, em nome de Deus. Então, mas algumas eu posso falar as características. Pede muito dinheiro, pede muito oferta, faz campanha incessante, que você faz a campanha e você adquire um determinado objeto que você paga, você faz uma oferta de 10, de 50, de 100, de 1000, de 2000 para um propósito específico de comprar, sei lá, um terreno, construir igreja, mas usa esse método, são igrejas hereges, são seitas, saem, fogem desse tipo de igreja, em nome de Jesus. E continuando aqui, é um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Então eu expliquei para os irmãos que quando aquela palavra ali, seita, foi usada lá no período apostólico, foi por causa dos não cristãos judaizantes que estavam se posicionando contra os apóstolos, contra os cristãos da época. E hoje a palavra seita não é aqueles que perseguem a igreja de hoje, os cristãos de hoje, não. São denominações que, em nome de Deus, têm esses comportamentos que eu acabei de falar. Unção do riso, unção do leão, campanhas de chave, dão objetos, usam objetos para você dar determinado valor de oferta, e quanto mais a sua oferta for alta, maior vai ser a bênção que você vai receber. E aí esses camaradas acumulam milhões e milhões de riqueza, de programa de televisão, de carros, de mansões, tudo, irmãos, marginais da fé, hereges, mentirosos, bandidos, que usam o nome de Deus para se beneficiar. E aqueles pastores que às vezes estão lá numa cidadezinha no interior, lá fazendo a obra ali em oração e fidelidade, que não se sente constrangido, não aceita nada da igreja, não passa pela cabeça dele receber nenhum real da igreja, e está ali na fidelidade, na verdade, pregando o Evangelho de Jesus e defendendo as principais balizas da nossa fé. Esses homens merecem ser honrados, e esses sim, eu oro e louvo para que sejam muitos prósperos, mas esses que a gente vem andando de jato, anda de jato, anda com segurança, usa roupa extremamente diferente, capas gigantes coloridas, cheias de pedras, de brilho, que andam com segurança, carros blindados, irmãos, corre disso. Homem de Deus na Bíblia, homem de Deus aqui, na Bíblia Sagrada, os mais poderosos que eu ouvi falar na Bíblia, que é Pedro, Paulo, Tiago, João, Isaías, Jeremias, Amós, todos os profetas, Moisés, João Batista, nenhum deles andou com guarda-costas ou com nenhum tipo de proteção desse mundo, se não era só a proteção do Senhor. Homens que esse mundo não foi digno, irmãos. Não era digno que eles pisassem o chão aqui. E hoje os pastores querem andar de carro blindado, irmãos. E como é que pode? Vários pastores, vários evangelistas e obreiros no Brasil inteiro que pregam a verdade, que andam para cima e para baixo de um ônibus, de trem, a pé, de bicicleta, fazem a obra, e alguns especiais têm que andar com um carro blindado. Tá de brincadeira, né, irmãos? Pelo amor de Deus.
Ah, mas é para fazer a obra. Você não precisa fazer a obra com isso. Faz a obra local. Mas eles querem, são gananciosos, que em nome de Deus eles querem crescer. Aí sai espalhando igreja e congregação no Brasil inteiro. E daqui a pouco entra dinheiro à torta direita. Eles vão só ostentando riqueza e pregam prosperidade em nome de Deus. Teologia da prosperidade é mentira. Teologia da prosperidade é mentira, é engano, é heresia. É engano e é heresia e te conduz à perdição. A tua alma fica em jogo quando você se deixa levar por esse tipo de doutrina. Quer prosperar, meu irmão? Você quer prosperar? Quer ter dinheiro? Vai estudar e vai trabalhar. Pronto. É o caminho da prosperidade. Às vezes que alguém quer trabalhar. Esses camaradas querem trabalhar. Eles querem só usar a oratória e em nome de Deus, pregar essas mentiradas aí que a gente vê para cima e para baixo. Mas aqui a gente não vai ter essa preocupação de falar a verdade não, porque o nosso compromisso é com o Senhor. E nós vamos falar aquilo que a gente pensa. Tópico 2. Aireses. No Novo Testamento, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Os irmãos lembram, né, irmãos? Eu acredito que sim. Os saduceus e fariseus eram dois partidos dentro do judaísmo, ou seja, uma religião só, judaísmo. Dois partidos diferentes, fariseus e saduceus. Saduceus não acreditavam na ressurreição e os fariseus acreditavam na ressurreição. São só uma diferença bem conhecida para os irmãos, para a gente não se prender nisso. Mas um grupo acreditava na ressurreição, o outro grupo não. E esses dois grupos faziam parte do sinédrio e também do corpo ali de sacerdotes e sumos sacerdotes do templo. Os saduceus e os fariseus. Então, dentro do judaísmo, tinha duas seitas diferentes. Para os irmãos verem. Uma religião só, dois e radicais. Grupos radicais. E que tinham a unidade no sentido de administrarem o templo, os serviços do templo e o sinédrio, que compunha 70 homens ali para poder administrar todas as questões sociais, espirituais e religiosas do povo de Israel. Então, assim, a seita ela é caracterizada por causa do desvio da verdade, que contradiz a verdade. No nosso contexto, a gente está falando sobre o Evangelho, então eu não vou nem entrar ali nesse fogo cruzado dos saduceus e fariseus, porque vai falar da religião judaica, né? O judaísmo, e eu não sou judeu, e o evangélico cristão brasileiro, você não é judeu. Se você misturar itens de igrejas hebraicas ou judaicas dentro da igreja cristã, você é um herege. Ai, irmão, é muito engraçado. O camarada quer inventar uma religião nova, ele mistura duas e faz uma só, é um herege. Isso só traz confusão, porque ele não faz uma teologia limpa e pura de entender, de estudar o Antigo Testamento, irmão. Vou pegar aqui, ó, para te ajudar. O Antigo Testamento, vou pegar aqui minha Bíblia. Toda a Bíblia, ó, toda a Bíblia tem essa folha branca aqui, ó. Se dá para poder segurar para os irmãos. Antigo Testamento, Novo Testamento. Essa folha aqui no meio divide dois tempos. O Antigo Testamento, todo ele foi escrito com várias situações diferentes, apontando para o Cristo. Apontando para o Cristo de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, a qual nós somos salvos. E de Mateus em diante, no Novo Testamento, é para que toda a humanidade conheça quem é o Cristo, quem é Jesus e aprenda o caminho da salvação. Se você é um cristão, você só vai estudar o Novo Testamento? Não, você vai estudar o Antigo para entender o Novo. Você vai estudar o Antigo para entender aonde que Cristo está lá no Antigo Testamento. Então você vai estudar o Antigo para poder identificar onde está o Cristo. Quem era o homem que estava lá na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Cristo. Quem é que fechou a boca do leão quando Daniel foi lançado na cova? Quem é que fechou a boca do leão? Cristo. Quem é que apareceu lá na sarça ardente lá para Moisés? Que Moisés, quando chegou a ver aquela sarça pegando fogo, era Cristo. Então, o Cristo já aparece para nós lá no Antigo Testamento. E quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo
que todas aquelas passagens são sombras, como diz na teologia, né? Tem a nomenclatura da sombra, que é para apontar para o Cristo, que é Jesus. Então eu não vou pregar o Antigo Testamento, eu vou pregar o Antigo e o Novo. Para você que está estudando, chegando agora no Evangelho, quer aprender mais da palavra, você tem que comer o Novo Testamento, para você aprender de Jesus. E depois aprender o Antigo Testamento. E aí futuramente, Deus nos abençoando, dando saúde, vai ter aqui uma aula aqui no canal sobre como estudar a Bíblia. Como estudar a Bíblia corretamente. A gente vai dar essas dicas aí, vai ter um curso aqui gratuito aqui na internet, aqui no canal, que nós vamos, irmão, nós vamos mergulhar na profundidade das riquezas, na profundidade da teologia, em nome de Jesus, que é algo que eu faço com prazer, que eu amo a palavra de Deus. Então, para mim vai ser prazeroso compartilhar e também receber aí, se tiver aluno, pastor, professor, doutor, mestre em teologia, venha para nos ensinar também, porque a gente faz aquele pacote de conhecimento ali para a igreja e para os irmãos, amém, irmãos? Então, fica esse ensinamento aí, né, que nós somos cristãos. Então, eu não uso artifício e nem itens da religião judaica para poder professar a minha fé. Eu não preciso disso. Eu não tenho que fazer isso. Nós não temos nenhum símbolo no cristianismo, mas temos um símbolo que nos aponta, que é uma cruz, que simboliza Jesus Cristo, mas também não tem veneração por uma cruz, não precisa botar uma cruz numa parede para me venerar, não. A gente adora o Deus invisível, que ele é real, que é Jesus. Amém, meus irmãos? Que quando ele voltou aos céus, depois que ele morreu e foi crucificado, ele enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, que é ele que está me usando aqui, que eu acredito nisso, que ele habita dentro de mim, para falar coisas da palavra de Deus com coerência. E se tiver alguma incoerência, não é ele, sou eu falando errado. Então vamos lá, 3. Heresias de perdição, capítulo 2, 2 Pedro 2, 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. Ensino ou prática que contradiz. Grava isso, irmãos. Lembra lá que eu falei? Isso aqui eu vou repetir direto. O que é heresia? Ensino ou prática que contradiz as Escrituras Sagradas, que contradiz o Evangelho de Jesus Cristo. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, ou seja, Trindade, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então, assim, as heresias, elas distorcem isso. A base da nossa fé é a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. As heresias distorcem isso. Ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino. Aos anjos, a igreja e as escrituras. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação. Versículo 1b. Pois não existe salvação sem Jesus. Como está lá em João 14,6, todo mundo sabe. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É inegociável. Inegociável. O único caminho para você, se você não for cristão novo convertido, para você e para mim, só temos uma porta para o céu. Como diz lá em João 10,9, Jesus disse, eu sou a porta. O único caminho é Jesus. Não tem. E nenhum outro nome há dado entre os homens a qual nós podemos obter a salvação. Que é quem? Jesus Cristo. Atos 4,12. Não tem outro nome, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem outra forma de ir para o céu desviando de Jesus. É Ele. Então, concluindo a nossa lição, e eu estou muito feliz, glória a Jesus por isso. E que tenhamos sempre, né, já oro pedindo e peço aos irmãos oração para a gente ter sempre humildade, para que qualquer coisa que aconteça aqui no canal seja para a honra e para a glória do nome do Senhor, para que amanhã depois o velho homem venha querer achar que é o bambambam, né? A gente está se orando para ter esse cuidado, para que a gente não sabe dos planos do Senhor, mas qualquer coisa de bênção, de honra seja dada ao nome do Senhor, e nós somos meros servos do Senhor para ajudar pessoas, que eu acredito, irmãos, que o nosso canal vai chegar a pessoas distantes, de até outros países, pessoas humildes que não têm acesso a de repente, uma aula de escola dominical, que não tem acesso ao material, ou trabalha viajando, ou está num momento difícil, está passando por uma separação, por um divórcio,
por um filho doente, um filho que está nas drogas, um filho que está dando problema e a sua vida está toda alterada e você está sem forças, está quase parando, engateando na presença do Senhor, e aí de repente essa aula chega para você. Então eu estou aqui para te dar esse guide espiritual, que nós, com essa aula, aprendendo das falsas doutrinas, aprendendo dos falsos mestres, falsos pastores, você possa se ter paz na tua alma, para que de repente não, a culpa, você não é o culpado, você não é o errado, você não tá, você só está de repente, você ouviu vozes e ensinamentos errados e você ficou frustrado, deprimido, e agora que essa palavra chegue como uma libertação para você, você procure uma igreja tradicional. Essa é a minha sugestão. Quer uma igreja? Procure igrejas tradicionais, no sentido, né, igreja tradicional, e não quer dizer que a igreja pentecostal não seja tradicional, não. Presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, Deus é Amor, luterana. Você pode até não concordar com todas, mas são igrejas que têm quase 100 anos no Brasil e estão bem estruturadas e estabelecidas. Então, é igreja que você é o mesmo pastor, o mesmo obreiro, os mesmos irmãos de sempre. Ali tem namoro, noivado, casamento, batismo, funeral, é tudo ali. Então não é aquelas igrejas que estão abrindo portinhas, que o camarada mal começou a caminhar, já viram, ele abre uma porta, bota uma placa e ele vira o pastor da igreja. Corre disso, irmãos. Corre desse tipo de gente. Corre. Meu nome é irmão Edson de Carvalho, não sou pastor, só sou um irmão em Cristo que estou aqui para compartilhar um pouco de conhecimento que eu entendo que vai contribuir com muitas pessoas que têm um conhecimento igual ou igual ao nosso, ou um pouco menos, que comigo aqui o irmão vai entender que está aprendendo também, aprendendo um pouco mais, e que não quer dizer que eu não posso aprender com você. Então, conclusão, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Memorizem, Judas 3. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Responda aqui embaixo nos comentários. Que Deus abençoe os irmãos. Eu estou muito feliz porque eu estou fazendo o que eu amo, que é falar de Jesus, falar da sua palavra. E vou aqui já anunciar vários projetos para quem já assistiu até o final. Nós vamos estudar o Novo Testamento versículo por versículo, começando de Mateus, estudar cada versículo. Então você vai ter aula aqui, vai ter aula que vai ser um versículo, vai ser 1 hora de estudo. Para a glória do nome do Senhor. E curso de como orar, como estudar a Bíblia, e os irmãos que estiverem gostando e quiserem e puderem dar sugestões, se a gente não tiver muito atarefado, que eu tenho um compromisso na minha igreja, né? Eu tenho um compromisso domingo de manhã, escola dominical. Outra coisa, crente em Jesus frequenta escola dominical, frequenta culto de doutrina e frequenta as orações da igreja. Se você é desse crente que não vai à escola dominical, só vai no culto de domingo, ou só num culto à noite no culto domingo, e você não tem a vivência de igreja, porque você fica em casa, na rede social, na televisão, eu não vou aqui te julgar que você não é um cristão, não vou fazer isso, mas sua vida está perigando a você amanhã ou depois cair aí no desvio na caminhada cristã, porque você está fraco. Se você não vai à escola dominical, se você não participa das orações, se você não jejua, sua vida é só uma vez por semana, irmãos, eu não consigo passar um dia sem orar mais. Chegar 2 dias sem orar não dá. Sem ler a palavra não dá. Sem ir para a igreja não dá. É impossível. Impossível você querer dizer que é crente e você é um desigrejado. É impossível. Aí, outro assunto. Vai ter um estudo aí, dos próximos aí. Os desigrejados. Outro tema. Cristão e o divórcio. Outro tema. Deixa eu ver. A gente vai lembrando de outros assuntos interessantes, mas esses assim, de repente, são os principais. E a gente vai procurar evitar, né, falar mal diretamente de alguma pessoa, não é nosso propósito aqui. O propósito do canal é pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus, falar de teologia, que é muito bom. E se você chegou até aqui o final, por favor, não esqueça, todo mundo faz isso, mas eu não fiz no meu,
Comente, curta e compartilhe, marque aí no sininho, porque aí você vai ajudar o canal a chegar para mais pessoas, porque aí a plataforma vai impulsionar a gente para chegar a mais pessoas. Então que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que ficou até aqui. Mesmo aqui com a nossa aula, vá assistir, participe da escola dominical da sua igreja, ouça bem o seu professor, ouça bem o seu pastor, dê crédito ao que ele fala. Se tiver alguma questão contraditória, anote, traga para a gente, leva para o seu pastor, que de repente tem alguma coisa que ele está fazendo que eu falei aqui. E se eu falei alguma coisa que eu falei aqui que é heresia e que ele está fazendo, fala assim, pastor, me mostra aqui na Bíblia aonde que o senhor está fazendo, se tem aqui na Bíblia. Porque o irmão ensinou que se nós fizermos tudo que Jesus fez, está maravilhoso, a gente não precisa de inventar nada. Não precisamos de fazer nada. Aí eu estou lembrando aqui, quando Jesus precisou pagar o imposto, perguntou para Pedro, Pedro, quem precisa pagar o imposto, os filhos ou os estranhos? Ele falou, só os estranhos, nós não precisamos. Então, beleza. Mas para não dar motivo para ninguém falar, você que é experiente na pescaria, você já veio, desde criança você é um pescador, você está acostumado com rede, com harpa, com anzol. Hoje você vai fazer diferente. Vai pegar um anzol, pega a sua vara, um anzol, lança no mar. Quando você pegar o primeiro peixe, ou quando você pescar, conseguir trazer um peixe, você traz um peixe só, não uma rede inteira não. Traz um peixe só. Você abre a boca do peixe, lá vai ter o imposto para pagar para mim e para você. Deus é maravilhoso, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Com esse texto bíblico eu fecho aqui para poder os irmãos saberem que Jesus é soberano, Jesus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E para ajudar ali o servo dele, Ele tirou o pagamento do imposto de dentro da boca de um peixe. Então esse Deus sabe de qualquer coisa das nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe as irmãs. E até a próxima. Eu fico aqui na ansiedade para saber quantas visualizações vão ter, quantas curtidas vão ter, quantos comentários vão ter. E que possa chegar nas igrejas, que possa chegar para pessoas para nos ajudar com feedback, para melhorar o canal e também para abençoar um monte de pessoas. E aqui eu só falei coisas da palavra de Deus ou do que eu penso em relação à palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, quase que eu esqueço, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estou muito feliz. Agradeço pela minha vida, agradeço pela vida de cada irmão que assistiu a aula toda. Eu acredito que vai ter pessoas que vão assistir a aula até o final, que possa ter crescimento, que possa ter amadurecimento, que possa ter firmeza, estrutura na palavra e que venham ter pessoas estruturadas no conhecimento para não ser enganadas por falsos pastores e falsos mestres e falsos profetas. Que nós aprendemos hoje que uma das formas para poder identificar é pelos frutos. Pelos frutos a gente vai saber se o profeta é falso ou se ele é verdadeiro. Então, Pai, eu te agradeço por esse período de aula. É a primeira lição, já de 2025, nós estamos em 2024, que o Senhor, Deus abençoe, que fique no ar e abençoe aquelas pessoas que forem ouvir. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Oro por todos que estão ouvindo e te louvo nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos e curta aí o canal Verdade Teológica, que eu estou muito feliz com esse canal, que eu sei que vai ser bênção para a minha vida e para a vida de muita gente, em nome de Jesus. Fica na paz, irmãos. Um abraço.